Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje do Mamãe Inspira, mais uma mulher incrível no Mulheres Inspiradoras com uma história que eu vou amar compartilhar com vocês. Então se liga aí, senta no sofá, na frente do computador, aonde você estiver no celular. Já aproveita, dá um like nesse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, inspira a mamãe, respira, não pira e confere com a gente agora esse vídeo que está imperdível. No Mulheres Inspiradoras de hoje, eu vou conversar com a Bárbara Chanas Anton, querida que tá aqui, obrigada por ter vindo. Gente, quando eu falei que a história que eu vou contar hoje é incrível, não tem nenhum exagero nisso, porque realmente a Bárbara, ela é uma mãe linda com essa carinha de bebê, né? Mas já é mãe de um menino de 3 anos, o Bernardo, que é um lindão. E a Bárbara tem uma história muito incrível para falar pra gente sobre a chegada do Bernardo na vida dela, que todos os diagnósticos apontavam para uma síndrome. Não se sabia exatamente que síndrome seria essa, mas durante um exame de rotina, vou deixar ela explicar melhor para vocês, foi constatado que o B teria uma síndrome. Enfim, não sabemos exatamente qual, mas ele teria alguma anomalia, algum problema. Só que aí a surpresa, gente, o B hoje está com 3 anos e meio, né, Bárbara? 3 anos e meio e é uma criança absolutamente saudável, sapeca, risonha, como toda criança dessa faixa etária. E a Bárbara vai contar pra gente como é que foi esse processo entre um diagnóstico e o desenvolvimento dessa gestação com essa carga toda, né, do desconhecido, porque era isso, era uma situação do desconhecido batendo a porta pra Bá aí, que sempre sonhou. Eu me lembro que quando eu conheci a Bárbara, a primeira coisa que ela me disse, o meu sonho é ser mãe. E é com essa pessoa alegre e amorosa que a gente vai ter o prazer de conversar hoje. Bá, então me conta, como é que foi esse processo da descoberta da gestação, essa alegria, até chegar o dia desse exame? Me conta pra gente como é que foi isso. Então, foi quando eu descobri que eu tava grávida, apesar de não ter sido uma coisa programada para aquele momento, eu nunca tive medo, assim, como, né, tu sabe, eu sempre quis ser mãe, sempre foi uma vontade minha, desde muito pequena. E às vezes a gente, por mais que sonhe com aquilo, quando diz tô grávida, fica... E agora? O que eu faço? Mas eu sempre fui muito tranquila, assim, sempre, né... sei lá, eu acho que eu sempre me preparei para aquilo. E fiquei super feliz, tudo tranquilo. No desenvolver, né, da gestação, chega aquela fase que tu tá, ou descobrir o sexo, tava ali perto das 12 semanas, e aí tinham que fazer aqueles exames de rotina, eu descobri a gestação com 4 meses, então pude curtir desde o começo, né. Quando eu descobri, e quando chegou nessas 12 semanas, eu fui fazer aquele exame de transistência nucal e fui pro exame sabendo que era um exame importante, mas nunca tinha estudado sobre, né? Sabia que era da rotina e tal, mas não sabia do que se tratava. Chegando no consultório, o meu médico me explicou, né? Ele me explicou tudo antes, o que foi muito bom pra mim. Ele me disse que era um exame de cálculo de riscos, né? Que ele ia me dizer sobre alguma possível síndrome genética ou cromossômica, é ali que se constata geralmente quando a criança tem Down, essas coisas assim. Eu, né, na minha cabeça, eu saudável, o pai do Bernardo saudável, gestação tudo normal, ia dar tudo certo. Foi aí que meu mundo, né, que meu chão se perdeu. Eu tava muito empolgada pra saber o sexo, que eu, na época, tava com o blog a 1000, então eu postei ainda antes, hoje vou saber o sexo e tal, e aí todo mundo, e aí já saiu do exame, não sei o quê. E aí foi quando a gente olhou lá, ele já, né, fez o exame, e aí eu me lembro que, se não me engano, o espaçamento entre o ossinho ali, não sei exatamente como chama médico, clinicamente, né, o espacinho e a película da nuca, se não me engano, o correto e o normal é ser até 2.0 e o do Bernardo deu 5.1. Então era o espaçamento muito maior do que o considerado como normal. Ali, quando ele começou a me explicar o que poderia ser, né, eu
não conseguia acreditar que aquilo era real, que estava acontecendo comigo. Pelo que eu me lembro, o exame, a chance dele ter algum problema, alguma síndrome era de 1 em 1026 e depois daquele exame passou a ser 1 em 16. Então é um número muito pequeno, né? Uma diferença muito grande. E ali meu mundo se perdeu, assim, perdi o chão, eu só chorava. Eu não sabia, saí de casa com uma expectativa, cheguei pros meus pais, pros pais do Renan, e eu não sabia explicar. Eles chegaram, tá, e o sexo? E eu só chorava. O Renan tentava me apoiar, mas também não tinha muita estrutura para isso, né? Porque os dois estavam sofrendo muito. E aí, depois desse diagnóstico, né, da gente saber que ele poderia ter alguma coisa, a gente não sabia nem o que e nem a gravidade, a gente foi pesquisar e o nosso médico nos auxiliou a nos dizer exames que a gente poderia constatar de uma forma melhor esse diagnóstico. Ele nos explicou que a medicina não evoluiu muito nesse sentido, até por questões éticas, assim, porque hoje a gente sabe que é tudo tão avançado, né? E que daqui um pouco num exame vai se constatar que com 30 anos a pessoa vai ter, sei lá, vai desenvolver esquizofrenia e aí já vai querer abortar. Então, por esse tipo de coisas não se evoluiu. Certo. E aí eu não tinha informações, não tinha onde buscar. Existia um exame que eu poderia fazer que iria me dizer se era uma síndrome genética ou cromossômica, mas não ia me dizer a gravidade e nem qual seria. Ou São seja, milhões. Nenhuma resposta. Nenhuma resposta, além de ter riscos para mim e para o bebê também. Eu decidi, depois de um tempo, eu e o Renan decidimos que a gente manteria a gestação, né? Que ela ia continuar. Mesmo assim, mesmo não ia fazer o exame, ia se manter da forma como eu tava tendo. A gente decidiu que teria o bebê, fosse ele como fosse. De qualquer forma, o nosso médico nos orientou a procurar uma ajuda psicológica, né, ao longo da gestação, para que a gente pudesse se preparar caso viesse alguma coisa que não era que a gente tinha esperado. Porque quando a gente engravida, a gente sonha com o bebê, mas geralmente com ele saudável, né? Sim. A gente não se prepara. É uma idealização, né? E ainda mais pra mim, que sonhava tanto, né? E quando a gente teve essa possível chance, a gente se perguntava muito assim, poxa, a gente tão novo, né? Com um futuro tão grande, se vem uma criança com uma deficiência, que daqui a um pouco pode ser uma criança vegetativa. A gente sabe que se fosse com uma criança especial, com alguma deficiência, a gente teria que ter mais recursos e ter outras coisas para cuidar também. Mas ao mesmo tempo a gente se perguntava, olha, se veio para nós, quem sabe é porque a gente tem que aprender alguma coisa com isso, né? Sim. E o detalhe, né? Quantos anos tu tinhas quando tu engravidou? 23. 23 anos, super jovem e já tendo que tomar uma decisão tão pesada, né? Tão difícil. E aí a gente, né, decidiu que ia manter, foi fazendo tratamento. Durante a gestação ainda, eu acho que eu tava com uns 6, 7 meses eu ganhei alta da psicóloga, porque ela disse que eu tava muito bem, assim, mas mesmo assim eu queria, né, continuar com esse acompanhamento. Durante toda a gestação a gente ficou com essa dúvida, a gente foi fazendo uma série de exames além do normal, né, do que se faz no pré-natal. Foi fazendo ecocardio diferente, uma série de outros exames para ir excluindo algumas deficiências. Quando eu tava uma semana antes do Natal, se não me engano, um dia antes do Natal, eu fui fazer um exame, que era outro ecocardio. E aí eu ia para os exames, ao mesmo tempo que eu tinha aquela esperança, eu tinha aquela... mas eu não queria externar, assim, era um misto de sentimentos muito, muito doido que tinha dentro de mim. Mas eu já fui meio pensando assim, poxa, estragou meu Natal, sabe? Porque quando a gente teve esse primeiro exame, era o meu médico, meu obstetra, que eu confio muito, mas a nossa família dizia assim, não,
A gente, na verdade, não queria acreditar que aquilo era real, né? Então eu fui numa série de outros médicos que me confirmaram o mesmo diagnóstico, né? E refiz 3 vezes ainda aquele exame. E ao mesmo tempo que eu tinha esperança a cada ida num médico diferente dele dizer, não, o médico tá errado, né? Aquilo, eles confirmavam e aquilo ia me machucando mais, né? Porque todos diziam a mesma coisa. Os 3 diagnósticos apontando a mesma coisa. E aí eu falei pros meus pais que eu não queria mais, né? Porque eles pediam, tanto os pais do Renan quanto os meus pais pediam, eu conheço tal médico, vamos lá, ele é da minha confiança. Aí a gente ia lá e pá, confirmava. Sim. Sempre assim. Já era um sofrimento. E era um sofrimento. Aí eu disse, não, chega, né? Assim, a gente vai aceitar que seja assim e vamos seguir em frente. Aí um dia antes do Natal, foi no dia 23 de dezembro, eu fui fazer esse exame e chegando lá, o médico me recebeu e me deu uma esperança que eu não tava nos meus planos, assim. Ele me disse que estava publicando naquele dia, numa revista americana, uma tese de que quando dá exatamente esse espaçamento no exame, que é o de 5.1, é algum problema cardíaco. Isso me dava uma baita esperança, porque sendo um problema cardíaco, era muito mais fácil de reverter a situação, né? Porque às vezes até com uma fisioterapia a gente consegue reverter, né? Ou às vezes até uma cirurgia dentro da barriga a gente consegue resolver esse problema. Então ele me falou isso, ele disse, vamos ver. Aí fui fazer a Eco 4D na época. E ele achou 4 ligações entre os ventrículos. E aí aquilo me deu, né? Ele já me explicou tudo antes do exame, como era essa tese dele. Isso com 6 meses de gestação? Foram 22 semanas. 22 semanas, quer dizer, a primeira resposta, assim, clara, não, realmente, o problema está no coração. Mas mesmo dessa forma, era uma tese dele, uma tese, né? A gente não tinha uma confirmação real, assim, claro. Né? Mas eu meio que apeguei naquela tese, vai ser isso, né? E aí eu repeti o exame com 32 semanas e depois eu tinha que repetir com 1 mês de vida dele também. Com 32 semanas a gente confirmou, já estava quase fechado essas ligações. E aí com 1 mês de vida totalmente fechado. Então foi o alívio, né? Mas até a data do parto eu não sabia de nada. Né? O nosso médico estava nos esperando com uma equipe, uma UTI neonatal já preparada para nos receber, se fosse o caso. E tudo, né, com uma equipe muito grande, assim. Já preparando vocês para o pior, né? Porque a gente tinha que estar preparado para qualquer coisa. Lógico. Então, além do meu obstetra, eu tive mais um obstetra junto na sala de parto. 2 muito conceituados e o meu médico era especialista em má formação. Então, aquilo me dava uma segurança e me deixava mais segura, assim, e confiante de que qualquer coisa ele poderia me ajudar. E aí fui pro hospital. Eu queria muito parto normal, infelizmente não deu, porque o Bernardo ficou toda a gestação atravessado na minha barriga, ele nunca encaixou. Então meu útero era muito grosso, foi, né? Eu queria muito parto normal, me preparei, fiz toda aquela ginástica e tal, mas não consegui. E aí fui pro hospital pra gente, né, ir acompanhando, já tava indo naquela fase que eu ia todos os dias ao hospital. Eu tava com 39 semanas e 1 dia. E numa sexta-feira santa, o seu Bernardo resolveu nascer. Que dia que ele escolheu pra nascer? Que dia simbólico, Sexta-feira né? santa. E aí eu lembro que eu tava super tranquila no parto. Não sei de onde eu tirava aquela tranquilidade. Um dia antes eu tava nervosa, mas eu não sabia que ele ia nascer. E aí eu já tava naquela função de vai pro hospital, vai em jejum, porque talvez a gente tenha que ser uma cesárea, né? Então fui pro hospital, sempre ia com mochila, bebê conforto, toda aquela função. E aí a gente, né, ele resolveu nascer no dia 18 de abril. E 4h20 da tarde ele nasceu. E eu me lembro perfeitamente do Dr. Gustavo tirando ele da minha barriga. E ele botou o Bernardo assim, e ele disse assim, olhou no meu olho e falou assim, tu tá vendo ele? E aí eu disse, não.
E ele levantou o Bernardo, olhou no meu olho e falou, perfeitinho. Quando ele falou aquilo, nossa, foi lindo, e foi quando eu me aliviei, assim. E eu acho que quando deu aquele alívio, aí eu passei mal depois, né? Eu só me lembro que eu disse assim, eu quero dar um beijinho nele, né? Sim. E aí ele veio pro meu colo, Nossa, eu já queria fazer aquela parte da amamentação, tudo, só que aí eu comecei a passar mal, acho que deu uma descarga. Extravasou assim, aquilo tudo que segurou durante 9 meses, né? Que eu tava aquela ansiedade. Aí eu passei mal e aí não conseguia amamentar ele, aí ele foi lá fazer todos os procedimentos, né? Super nota 10 esse rapagão. Um Apgar 10/10, o que me deixou muito orgulhosa, assim. Mas foi isso, assim, que a gente passou. Foi uma série de sentimentos, assim, um misto muito grande de esperança, de fé, de cai o chão, perde o chão, mas daí daqui a pouco tu tira uma força que tu não sabe de onde vem. E toda a gestação foi essa coisa de não saber. Uma coisa muito legal que aconteceu foi que nessa ecografia antes do Natal, geralmente quando tu faz esses exames tu não vê o nenê, né? Só a parte do coração mesmo. E eu pedi pra ele, doutor, deixa eu ver ele um pouquinho, né? Já que tu me deu essa notícia tão boa. E aí ele me deixou ver. E aí no exame ele faz assim. Tem a eco, tem a fotinho, o doutor tirou e o Renan, o pai dele, tatuou no braço essa ecografia e escreveu a melhor escolha. E parecia que ele tava me dando uma mensagem assim, mãe, tá tudo bem aqui, okay, sabe? Relaxa que vai dar tudo certo. E deu, foi assim a nossa história. Hoje ele tá aí, lindo, maravilhoso. Nossa, lindo mesmo, gente. Ele é incrível, né? Uma criança muito especial, digo que ele é um anjo, assim. Ele é um anjo, ele foi um presente, né? Que me ensinou desde que tava com 12 semanas na minha barriga. Ele já me ensina, assim, todos os dias é um aprendizado novo. Sim. Eu fico pensando que para as mamães, né, que daqui a pouco estão passando por uma situação delicada como essa, recebendo um diagnóstico como esse, deve ser muito, eu digo que é quase um carinho ouvir esse teu depoimento, né? Eu espero que a gente consiga levar um sopro de esperança, de amor, de pensamento positivo, porque eu quero te fazer uma pergunta também em relação a isso. São bons médicos, são bons profissionais, são excelentes clínicas para fazer os exames todos, né, do acompanhamento neonatal. Ao que a Bárbara, mãe, associa, né, todo um resultado, um desfecho tão feliz, indo contra todas as indicações médicas. Ao que tu associa isso, Bárbara? Fê, não tem como ser outra coisa que não um presente que Deus me deu, né? Eu acho que era alguma coisa que eu e o Renan e as nossas famílias, a gente tinha que aprender, tinha que, sei lá, se unir. Não tem outra explicação que não um presente, assim, que um aprendizado que eu tivesse que ter. E outra coisa que eu sempre penso, assim, eu sempre fui contra o aborto, mas eu comecei a aprender aquela coisa que a gente sempre escuta antes de ser mãe. Tu só vai saber quando tu for mãe, que a gente só sabe o peso quando tu passa naquilo. E eu não vou te dizer que eu não pensei no aborto, né? A gente sabe que não é uma coisa legal, mas que existem possibilidades de fazer. E eu, naquela fase em que eu descobri a gestação, eu poderia ter interrompido, né? Ainda com segurança. Mas só quem tá na pele para saber. Então eu comecei a aprender e entender isso de não julgar, porque existe muito isso na maternidade. Sim, o julgamento muito, é uma coisa o tempo todo. Que toda hora julgamento e comparação existe. E eu sempre fui muito aquela coisa, não, que horror, aborto. Eu pensei nessa possibilidade, então ali eu comecei a pensar que eu não posso julgar as pessoas, claro, né? O que levou elas a tomarem essa decisão. Mas quando eu optei por desenvolver, né, a gestação, o meu médico me disse que bom que tu escolheu isso. Ele não podia me orientar antes para não influenciar na minha decisão, mas que bom que eu escolhi isso, porque existem muitas... Porque se eu fizesse o aborto, eu ia morrer com aquela dúvida, né? Não saberia o que viria. Né, o que iria acontecer. E
tendo a gestação, por pior que fosse o resultado, né? Horrível falar isso, Claro. mas, né? Parece que está sendo, né, parece cruel, preconceituoso falar como se uma criança com uma síndrome fosse um problema, ou enfim, né? A gente tem, é como a gente falou, a gente fala de idealizações, mas vocês se abriram para receber essa criança como fosse, como ela viesse, ela seria muito bem-vinda. Exato, e da maneira que dava-se, que tinha esse diagnóstico, né? Podia ser uma criança que podia ter uma síndrome e morrer em pouco tempo, Sim, daqui a logo pouco, em depois do horas, parto. né? A gente não sabia o que ia vir, mas o meu médico falou assim, que bom que tu tá cumprindo o teu papel de mãe e tu vai ter, né, essa tranquilidade de dizer, quando ele nascer, eu fiz a minha parte, eu fui a mãe que eu poderia ser, né? E isso me deu aquele... Que bom, né? E fui me preparando para isso, com um acompanhamento, né? Sempre, porque a gente não sabia o que podia acontecer. Mas foi ótimo, assim. E que bom que eu escolhi pela vida dele, né? Sim. E hoje ele tá aí. As escolhas pelo amor, sim, normalmente são as melhores escolhas, né? E Bárbara, o apoio da família, o posicionamento das famílias, pesou bastante? Eles influenciaram na escolha ou não? Como é que foi esse processo, assim, quando essa notícia caiu de paraquedas? A primeira coisa foi a negativa, assim. Claro que tinha o apoio, mas eles diziam assim, não, deve estar errado, né? E aí, como eu te comentei, a gente fez outros, né? Foi em outros médicos, em conhecidos da família, né? Em amigos, e isso se confirmou. Eles sempre nos deram um apoio, mas disseram que a escolha seria nossa, né? Sim. E graças a Deus a gente teve a melhor escolha. Essa bênção, né? Que se chama Bernardo, e é lindo, e é fofo, e é tudo de bom. É um anjo. E pra gente encerrar, Bárbara, assim, eu queria que tu desse falasse o que tu poderia dizer para as mamães que hoje estão passando por essa situação, porque daqui a pouco é uma gravidinha no início da gestação, que recebeu um diagnóstico, a gente sabe que, né, pode ser um caso considerado de sorte, de fé, eu não sei como, de milagre, né, que eu acho que é o que mais se assenta nesse caso, porque quando bons médicos te dizem uma coisa, né, todos falam, a gente já falei isso, enfim, mas o porquê, que força é essa, que movimento é esse, que energia, o que é isso que te faz aprender, amadurecer, a se fortalecer e receber um presente, que todo filho é um presente, né? A gente não tem como falar disso sem se emocionar e relembrar o momento do parto, mas imagina, eu acho que é uma carga, tu teve uma carga maior, o pai do B também, os avós, no momento do parto, de agradecimento, de gratidão, em perceber que como vale a pena acreditar, né? Acreditar na vida, acreditar no amor, em todas as coisas boas. Verdade. Bom, a minha dica para quem está passando por isso é confie nos médicos, né? Estejam bem assessorados, façam um acompanhamento, né? Com um psicólogo, com quem puder, ou nem que seja de conversa, procurem casos assim, porque a gente sabe que a gente, depois que vira mãe, né? Que se torna mãe, a gente, conhecendo casos assim, a gente fica um pouco mais aliviada, traz uma paz, porque a gente sabe que a gente não tá sozinha, né? Sim. E acreditem, tenham fé, rezem todas as noites. Eu me lembro que eu nunca fui muito, né? Nunca fui muito de rezar, nunca fui disso, e todas as noites eu rezava, agradecia, pedia. E inclusive a gente fez promessas, né? Minha mãe fez promessa, o pai do Bernardo fez promessa, que eles cumpriram depois, fizeram as caminhadas deles, né? E é isso, assim. Acreditem, estejam bem assessorados e façam acompanhamentos para que tudo seja mais tranquilo e cumprindo o papel de mãe, né? Sim. Ai, Bárbara, muito obrigada por te receber, foi uma delícia conversar, eu espero que essa conversa, que esse vídeo, ele traga esse alento para as mamães que estão passando por uma situação difícil como essa, onde há, sim, claramente a opção do aborto, né? Que a gente sabe, seria hipócrita falar que não, a gente sabe que essa opção, ela está aí para quem quiser, né? E a gente ouvir um depoimento como esse
que ele traga esperança, que ele traga luz, força e que vocês se mantenham mamães, novas mamães, futuras mamães, em paz e acreditando em pensamento positivo. Eu digo, eu tô me tornando repetitiva nisso porque eu falo isso em todo vídeo, quando os assuntos são assim mais emocionais, mas eu digo, eu acredito muito em energia. Quando a gente pensa em coisas boas, a gente traz coisas boas para perto da gente, a gente atrai pessoas do bem, a gente atrai coisas, ações e acontecimentos que às vezes parecem não ter explicação, né? É essa força que a gente não sabe de onde vem. Mas acreditem e busquem realmente informação e fé. Tá bom, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês estão passando por uma situação parecida com a da Bárbara, comentem aqui embaixo, falem quais são os caminhos que vocês escolheram. Vai ser muito bom essa troca de informações e eu acho que essa conversa entre mães, essa empatia que acontece entre as mães, né? Eu acho que é muito gratificante quando a gente conversa com outras mães e consegue ter um reconhecimento, se reconhecer na outra. Então é isso, é para isso que o Mamãe Inspira existe, é para isso que o Mulheres Inspiradoras foi criado, para que mulheres como a Bárbara tenham voz e possam passar essa mensagem positiva para todas vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não fizeram isso, comentem aqui embaixo, compartilhem com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.